Esse vídeo é dedicado a todos os fãs e simpatizantes do Neville. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que você vai amar saber mais sobre ele. Se você ainda não o conhece, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, para você já ir conhecendo ele pela sua biografia, e depois farei algumas recomendações para você conhecer os seus ensinamentos. O Neville não deixou nenhum livro biográfico falando da sua vida pessoal. As informações aqui foram coletadas dos seus livros e palestras e algumas pesquisas a mais que precisaram ser feitas para complementar esse assunto. Quem foi, então, Neville Goddard? Neville Lancelot Goddard nasceu em 19 de fevereiro de 1905, em St. Michael, Barbados, uma ilha britânica no Caribe. Filho de Joseph Nathanael Goddard, um comerciante, e Wilhelmina Hickson, Neville era o quarto filho em uma família de 10 filhos, sendo 9 meninos e uma menina. Quando ele estava com 17 anos, em 1922, mudou-se para os Estados Unidos à procura de melhores oportunidades. Encontrou trabalhos comuns e tradicionais do dia a dia que lhe foi útil por um tempo. Quando ele foi demitido, ele decidiu que nunca mais trabalharia para os outros, que sempre trabalharia para si mesmo a partir daquele momento. Não sabendo nada sobre danças, Neville se convenceu de que ele poderia se tornar um dançarino e finalmente conseguiu. Como ele mesmo diz de uma forma brincalhona, por pura arrogância. Isso em suas palavras. Podemos traduzir arrogância como determinação. Ele então passou a viajar por todos os Estados Unidos, se apresentando com os outros dançarinos em seu grupo de dança. E isso o fazia se sentir muito feliz, sabendo que estava trabalhando para si mesmo, como havia se determinado. Nesse período, casou-se com sua primeira esposa e tiveram um filho, Joseph Neville Goddard. Esse casamento durou pouco. Após o fim, ficou solteiro por muitos anos, até que conheceu a pessoa que viria a ser a sua segunda esposa. E nesse segundo casamento, teve uma filha, Victoria. Seu filho Joseph faleceu em 1986, em Nova York. E a sua filha Victoria, até o ano de 2016, estava viva, residindo em Los Angeles, Califórnia. O seu pai, Joseph Nathanael Goddard, e o seu irmão Victor Goddard tinham um pequeno negócio que foi crescendo e se tornou uma multinacional. Hoje, as empresas Goddard abrangem mais de 23 países nas Américas Central, do Norte, América do Sul e Caribe. Em 1943, aos 38 anos de idade, Neville foi convocado para servir o exército americano. Ele conta em sua palestra que não queria. Mesmo assim foi convocado. Logo, ele passou a usar o poder da imaginação para ser liberado dos serviços. Em poucas semanas, ele foi dispensado com honra pelo exército. Uma consequência boa desse treinamento foi que ele recebeu a cidadania americana. Até antes da sua entrada para o exército, era um cidadão britânico. Quando estava em turnê com seu grupo de danças na Inglaterra, que passou a conhecer sobre a metafísica, depois de conhecer um escocês que lhe emprestou vários livros sobre os poderes da mente. Depois de um certo tempo, Neville, por insistência do seu amigo, foi assistir a uma palestra de Abdullah, um judeu etíope. Em suas próprias palavras, Neville diz: "Eu ainda me lembro da primeira noite em que eu conheci Abdullah. Eu, propositadamente, relutava em participar de suas reuniões, porque um homem cujo julgamento eu não levava fé insistia para que eu participasse. No final dessa reunião, Abdullah se aproximou de mim e disse: Neville, você está 6 meses atrasado.
Surpreso, perguntei-lhe como ele sabia o meu nome. E ele respondeu: os irmãos me disseram há 6 meses que você viria. E ele acrescentou: eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo o que eu tenho para lhe ensinar, e então eu partirei. Ele há muito desejava estar longe, mas tinha decidido me esperar. Após esta reunião, Neville estudou 7 anos com Abdullah e aprendeu o hebraico, estudou a Cabala e os significados secretos das Escrituras. Abdullah pregava uma forma de cristianismo antigo, que não era ensinado pelas igrejas contemporâneas e ortodoxas. Em seu retorno aos Estados Unidos, Neville deixou a dança e passou a se dedicar integralmente aos estudos da mente e do espírito. Depois de viajar ao longo de todos os Estados Unidos, Neville finalmente se estabeleceu em Los Angeles, onde, a partir dos anos 50, ministrou uma série de palestras no rádio, televisão, teatros, auditórios e locais públicos. E na década de 60, até o início da década de 70, ministrou em todo Nova York, Los Angeles e São Francisco. Neville foi um professor de metafísica profundamente influente. Ele dedicou-se a mostrar os ensinamentos da verdade psicológica escondida nos ensinamentos bíblicos e despertar a consciência do verdadeiro significado que os antigos sabiam, mas precisou ocultar do mundo, sendo possível só aqueles que alcançaram o entendimento. Durante uma época de tantas guerras e perseguições em meio à antiguidade, essa sabedoria foi mantida escondida através de histórias que, na verdade, retrata um drama psicológico. Neville sempre tentou dizer a todos nós que nós não somos essa aparência frágil que se mostra no mundo, mas sim um ser muito maior, que sequer somos capazes de conceber. Por muitos e muitos anos, Neville palestrou e escreveu livros ensinando o que ele mesmo chamou a lei, onde se passava os conhecimentos e técnicas para se criar a realidade física através da imaginação. A partir de 1959, ele começou a conhecer uma nova experiência, que ele chamou de a promessa. Chegando ao final da década de 60, ele deixou de falar sobre a lei e passou a ensinar e ministrar sobre a promessa. Após a sua partida desse plano, há mais de 40 anos, a cada dia o Neville se torna mais e mais conhecido. Em um tom grave e sonoro que foi preservado em centenas de gravações feitas durante a sua vida e livros, Neville afirmou com muita convicção que a imaginação humana é Deus e os nossos pensamentos criam nosso mundo no sentido mais literal. Em uma observação quase profética, em 1948, ele disse aos ouvintes: os cientistas vão um dia entender por que existe um universo de possibilidades, mas na prática, como se usa esse universo para mudar o futuro é o mais importante. Mais do que qualquer outro metafísico, Neville trouxe uma grande influência para a física quântica. Durante sua vida, Neville nunca alcançou a fama ou reputação de seus contemporâneos mais conhecidos, como Ernest Holmes e Joseph Murphy. Algumas de suas teorias mais radicais lhe custaram o afastamento de sua audiência entre a década de 60 e início da década de 70, quando ele deixou de ensinar a lei e passou a ensinar sobre a promessa. A lei ele ensinava como se conseguir as coisas materiais com riquezas, relacionamentos ou qualquer coisa material. A promessa se baseia em uma vida que é dedicada à transcendência, a algo mais metafísico, à unificação com a existência com Deus. E isso não agradou a muitos. Mas ele continuou afirmando que a promessa substitui a lei. Ele dizia: você pode usar a lei para fazer fortunas,
e ser conhecido no mundo, ser admirado e criar tudo o que deseja nesse mundo. Porém, só a promessa é capaz de te unificar com o todo após a morte. Ele se manteve firme em seus ensinamentos até os seus últimos dias nesse plano. Neville deixou 10 livros escritos e centenas de horas de gravações de suas palestras. Se você ainda não conhece os seus ensinamentos, recomendo que comece hoje mesmo. São conhecimentos que só os místicos, profetas, sábios conheciam na antiguidade. Aqui no canal tem vários vídeos que eu passo os ensinamentos do Neville. Na internet você irá encontrar também. Mas se você gosta de ler um belo livro físico, segurá-lo em suas mãos, recomendo a coleção de livros O Despertar da Consciência, que reúne 7 livros em um único volume, com mais de 660 páginas de puro conteúdo. Aqui embaixo desse vídeo você encontra o link para aquisição desse livro. Se você não gosta de ler e prefere ouvir, você consegue também os audiolivros, que é o mesmo conteúdo do livro físico, porém em áudios. E aí você pode baixar para o seu smartphone e ouvir a hora que quiser e onde quiser. A tradução e distribuição é feita pela Universo Livros. Espero que você tenha gostado das informações aqui a respeito do Neville. Se você tem alguma informação a mais sobre a sua vida e não foi aqui citado nesse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários, que em um próximo vídeo nós poderemos falar mais sobre ele. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.